Quando falamos da organização dos seres vivos, né? Sabemos que os seres vivos são organizados, portanto, em reinos, filos, classes, ordem, famílias, gêneros e espécies, né? E nessa ordem de organização, partimos daqueles com maiores, sem maiores especificidades, até aqueles com maiores especificidades, que são, nesse caso, os o do reino, né? Aqui na espécie são mais específicos, né? Em relação ao reino, que são mais específicos, ou seja, é a maior categoria taxonômica até a menor categoria taxonômica. Okay. Existem vários reinos nesse caso. Quando a classificação dos reinos, né? O historial da classificação dos reinos, viu-se no passado que existiam vários reinos, nesse caso, entre esses reinos, né? Animais com características similares e seres vivos, e surgiu a necessidade de organizar esses seres vivos com características semelhantes, ou seja, segundo o grau de semelhança que eles apresentavam. Desta via, surgiram vários cientistas com várias ideias para propor. Um dos pioneiros na ideia da classificação dos seres vivos foi Aristóteles, né? Aristóteles foi o primeiro. Nesse caso, ele dividiu em dois reinos, nesse caso o reino animal e o reino vegetal. Ele cingia-se no quê? Dizer que o reino animal vamos encontrar seres que da terra, da água e que voam, ou seja, aéreos, e plantas, ervas, arbustos, entre outros. Mas peguem que Aristóteles foi o primeiro e dividiu em animais e plantas. Com o passar do tempo, viu-se que essa classificação era escassa, não albergava aquilo que era de fato a organização dos seres vivos. E surgiram dois cientistas que se destacaram. É, Depois de Aristóteles veio um outro, em 1866, que é Haeckel. Esse já classificou em três reinos. Nesse caso, era o reino animal, reino protista e reino monera. Fixem isso porque avalia-se. Vamos por Haeckel, classifica quantos reinos? Então são três apenas. E nessa ordem de ideia também, Haeckel era um pouco limitado, ou seja, a ideia dele era limitada. Anos depois, 1969, bem recentemente, o Haeckel organizou em cinco reinos, né? Ele acrescentou alguns reinos naquilo que era a ideia proposta por Haeckel. Então, ele classificou os reinos em reino animal, reino das plantas, reino protista, reino moneira e reino fungi. Ou seja, daquela ideia que era do Whittaker, ele acrescentou dois reinos. E é essa classificação que usamos até hoje, não é? Onde no reino moneira encontramos alguns seres. Nesse caso, vocês já sabem, bactérias, cianobactérias, que são algas azuis. No reino protista, essa tabela é um resumo geral. Protista são seres eucariotas, ou seja, até moneira são procariotas. A partir do protista, vamos encontrar seres eucariotas, não é? Aqui temos alguns exemplos: amibas, paramecia. Essa é uma tabela boa para estudar. Fungi foi o terceiro reino que o Whittaker organizou. Se forem a perceber, aqui vai de um reino monera até o reino animalia. Há um grau de complexidade que vem se aumentando, ou seja, do mais simples até o mais complexo, que é o reino animal, que é organizado em sistemas, órgãos, tudo mais. Então, o reino fungi são eucariotas, vamos encontrar cogumelos, bolores e leveduras. O reino das plantas, estudamos bastante, são eucariotas, encontramos musgos, tudo mais. O reino animal é que é o nosso foco de hoje, onde vamos encontrar uma diversidade, imensidade de filos lá dentro, que são os agregantes que fazem parte desse reino. Então, com vagar, vocês vão ler, eu organizei em ordem crescente, dos mais simples aos mais complexos. Vão ver sobre os vírus, né? A sua característica. Não é o nosso foco hoje. Reino Maneira é o segundo. Reino Protista é o terceiro. Reino Fungi é o quarto. Vamos dar um tempinho para lerem bem. Reino Plant, a gente estudou bastante, até me lembro que me dei um resumo sobre essa aula. A gente já discutiu bastante sobre o Reino Plant.
E o nosso foco de hoje é o reino animalia, zoologia, né? No reino animalia, que é o nosso foco de hoje, vamos estudar, de uma forma resumida, né? Esses 9 filos. Por que eu escolhi o reino animalia? É uma matéria que bastante avaliam e vocês têm que ter domínio, muito domínio dessa matéria. Por isso que eu preferi dar aulas mesmo. A gente poderá resolver milhares de exercícios, mas o que eu vou dar aqui é muito importante. Vocês vão estar capacitados para resolver qualquer exercício que trate sobre o reino animalia. Então, no reino animalia também temos os mais simplesitos, que são os poríferos, colenterados, platemites, nematídeos, anelidas, molusca, artrópoda, icnodermatos e cordata, que é o último. Desde o porífero até os cordatos, vocês vão perceber que existe um grau de evolução. O porífero tem alguma coisa que o coelenterado ou quinidários não tem. Ou seja, os coelenterados e quinidários já são um bocadinho mais evoluídos que os poríferos e assim vai. Vai aumentando o grau de complexidade até os cordatos. Então vamos lá de ver os mais simples e espero que gostem da aula. Vemos poríferos, né? Vamos encontrar as esponjas nesse caso, né? Por que chamamos poríferos, né? Porque esses seres possuem características semelhantes como se fossem esponjas, né? Possuem poros ao longo da sua estrutura, né? O nome porífera. São seres que vivem no mar, né? Essencialmente marinhos. Vamos ver, daqui algumas características. São seres marinhos, mas também podemos encontrar alguns de águas doces, não muito. Geralmente são isolados, né? Ou podem viver em uma associação, chamamos de colônia. É, O nome dele chamamos filoporífera devido à imensidade de poros que o seu corpo possui, não é? Existe simetria, ele possui simetria radial. O que é simetria radial? Quando eu falo de simetria radial, existe também simetria bilateral. Simetria bilateral é quando eu posso dividir em duas partes igual. Eu vou explicar isso para não termos mais dúvidas. Imagina isso aqui. Eu tenho esta estrutura, esse desenho. Se eu sou capaz de dividir esse desenho em duas partes iguais, vou dizer que ele possui simetria bilateral. Ou seja, se eu sou capaz de fazer essa divisão aqui, então vou dizer que ele possui uma simetria bilateral. Divide em duas partes iguais. Já quando é dividido em várias porções, por exemplo, tem essa figura aqui. Mais ou menos que me lembra um cilindro, né? Essa figura lembra-nos um cilindro. Então, se formos analisar essa estrutura, dar um erro aqui que não sei qual é. Misericórdia. Então, se for analisar essa estrutura, nós podemos dividi-la em várias partes. Isso, prefiro perder um bocadinho de tempo só para vocês entenderem simetria radial. Ok, vamos perder uns minutinhos só para descascar isso aqui. Ok, perfeito. Então, simetria radial, o que é? Eu ser capaz de dividir em várias partes, tá vendo? Posso dividir isso aqui em vários pedacinhos. Então, chamo de simetria radial. Quando simetria bilateral, eu divido em duas partes iguais. Por exemplo, se formos dividir o nosso corpo, nós pessoas, simetria bilateral. Mas já quando eu levo um animal cilíndrico, por exemplo, uma minhoca, uma cobra, enfim, já não posso dividir em duas partes iguais. Pode ser um bocadinho difícil dividir em partes iguais. Então, se eu tenho a possibilidade de dividir em várias porções, chamo de simetria radial. Vamos voltar. Então, isso são simetrias radial. São cesses.
Existe aquilo que chamam de folhetos, né? Folhetos embrionários. Existem três folhetos embrionários: endoderme, mesoderme e ectoderme. Existem quantos folhetos? Três folhetos embrionários. Nós, quando fomos gerados, nós seres humanos, né? Nós, os seres humanos, quando fomos gerados, existia aquilo que foi divisão celular, né? Nós somos resultado da união de dois gametas, que é o óvulo e o espermatozoide. E dessa união do óvulo e espermatozoide, surgiram várias divisões ao longo do embrião. E esse embrião teve três folhetos, que são três destinos, né? Um que chama-se endoderme, outro que chama-se mesoderme e outro que chama-se ectoderme. Então, a endoderme dá origem, por exemplo, em nós humanos, né? Humanos, né? A endoderme vai dar origem, por exemplo, aos órgãos, né? A ectoderme, por exemplo, pode dar origem a pele, a cabelo, né? Cabelo, unhas, coisas de fora, né? A mesoderme é, por exemplo, um revestimento. É um exemplo. Então, são destinos dos folhetos. Então, se não existe um folheto, chama-se ablasto. Quando tem três folhetos, chama-se blasto. Aqui vocês estão a ver, são quantos folhetos? São três folhetos. Então, por exemplo, nós, os humanos, somos triblásticos. Porque temos quantos folhetos? Três folhetos. Quando possui dois folhetos, chama-se diplástico. Dois folhetos que vão dar destino a alguma coisa do corpo dessa pessoa ou desse ser. Quando não tem nenhum folheto, chama-se ablástico. Sem folhetos. Quais são os folhetos? Endoderme, ectoderme, mesoderme, né? Tá claro? Então, eu creio que entender os folhetos lá não vão ter mais dúvida. Voltamos. Então, esses senhores aqui não têm folhetos, são chamados de ablásticos, né? Não tem aqueles endoderme, mesoderme, né? Vamos avançar. Quanto à sua estrutura, o corpo está revestido de poros, cheio de poros, né? Ao longo do seu interior existe uma cavidade, né? Chama-se átrio. O que acontece? A água do mar, nesse caso, entra pelos poros e sai daqui, né? E nesse movimento, ele às vezes atrai alimentos, atrai pequenos nutrientes que ele vai ingerir, né? Digerir. Possui ósculo. Isso aqui, tudo aqui é avaliado. Ósculo é essa superfície superior, essa abertura superior. Como ele sendo o primeiro representante do reino animal, é um pouco assim, não tem muitos sistemas, né? Quantos sistemas, malta, excretor, circulatório, nervoso, ele não possui. Não tem sistemas, são ausentes. A digestão o quê? É intracelular. Intracelular ocorre dentro das células. Ocorrem dentro dessas estruturas que chamam-se coanócitos, são essas aqui, não é? Então, ele atrai o nutriente e dentro dessas células vai ocorrer a digestão do seu alimento, não é? Por isso que diz que é intracelular. O esqueleto dele, sua estrutura é formada por espículas, né? De calcário. Então, aqui estão algumas esponjas. Espero que entenderam alguma coisa sobre elas. Quanto à sua reprodução, eles possuem duas reproduções. Pode ser sexuada ou assexuada. Nesse caso, sexuada, um porífero sexo masculino vai lançar aquilo que é o espermatozoide do sexo feminino, vai juntar-se com o óvulo e vai formar-se essa estrutura que vai sair, vai se fixar no solo, não é? E na reprodução assexuada surge um broto, não é?
e esse broto cai no solo do mar e começa a crescer. Então, são duas formas de reprodução. Então, creio que entenderam alguma coisa sobre os poríferos. Alguma dúvida sobre os poríferos? Deu para perceber? Sim, professor. Está claro. Ok. Então, aquilo são os poríferos. Vamos para o segundo representante do reino animalia, que são os... Aqui eu pus coelenterrado. Podem encontrar que também alguns livros chamam de selenterrados e há outros livros chamam de quinidários. Eu coloquei todos os nomes possíveis. Então, estamos a tratar da mesma coisa. Se eu chamar quinidário, está chamado de selenterrado. Mesma coisa. Aqui eles já são um bocadinho mais desenvolvidos. Já vão ver alguma diferença, vocês vão ver em relação aos poríferos. Eles têm uma coisa aqui, é um pouco avançada que os poríferos não têm. Vamos ver. E aqui os representantes são esses. Temos a medusa, né? Chamam de água-viva os brasileiros. Temos os corais. Já viram falar de corais, né? Recifes de corais por aí. Temos anemonas do mar, que são essas estruturas. E as hidras. Ok, tudo que eu pus aqui é o que é avaliado. Não coloquei mais nada em excesso. Creio que já viram nas praias isso aqui, as medusas, né? Alguns dizem que dá choques, né? Ok, vamos perceber o que é esse choque que ele dá. Não é o choque que ele dá. Então, o que eles possuem quanto aos folhetos, são diblásticos, significa que são dois folhetos, enquanto que lá atrás os poríferos vimos que não são ablásticos, não tem nenhum folheto. Aqui já estamos a ver que estão a começar folhetos, são diplásticos, dois folhetos. Quanto à simetria, são radiais, né? Pensa no seu corpo cilíndrico e radial. São animais essencialmente do mar. Diferente daqueles outros que tem no mar água doce. Esse aqui é do mar, no mar. Só não vou encontrar no rio. São aquáticos. Ele tem duas formas. Uma que pode ser fixa e outra que é móvel, que é água viva, né? Chama de água viva porque é transparente. Só vejo na água se mexer. Então, esses são medusas. As medusas são formas móveis, enquanto que o pólipo são fixas. Isso também é avaliado. É avaliado. Hum? Então, os quinidários vimos que lá atrás os poríferos eles possuíam digestão intracelular. Então aqui vamos começar a ver seres que já têm aquilo que são cavidade digestiva. Outra coisa que eles possuem, que avalia-se muito, eles possuem algo que chamam-se quinidoblastos. Alguns nadadores referem que ao entrar no mar, quando encontram-se com essas estruturas de medusas, sentem como se fosse choque ou queimadura na pele, justamente porque eles possuem órgãos de defesa, chamados quinidoblastos, que lançam um líquido urticártico que vão provocar queimaduras, lesões na pele, né? Então as pessoas sentem-se como se tivessem levado choques ou queimaduras, né? É devido a essas estruturas que eles possuem, quinidoblastos, é essencialmente para defesa. Ele se sente ameaçado, lança um líquido urticártico queimativo através dos quinidoblastos. Vamos lá ver como é que é a estrutura desses seres. Esses possuem a respiração por difusão. Quando dizem respiração é por difusão, significa que é através da pele. Não tem pulmão, não tem nada, é pela pele. Circulação, defesa, digestão. Eles possuem digestão intra e extracelular. Diferente dos poríferos, eles já possuem sistema digestivo, só que o sistema digestivo aqui é incompleto. Quando dizem que o sistema digestivo é incompleto no reino animal, significa que o ser não possui boca e ânus. Ou possui boca, não possui ânus. Vão entender? Só possui boca, não tem ânus. Por isso que disse que o sistema digestivo é incompleto. Mas quando o sistema digestivo é completo, possui boca e ânus. Tá bom? Espero que não esqueçam isso lá para frente. Então, esse aqui já tem digestão intra extracelular e possui tubo digestivo, mas é incompleto, só tem boca. A excreção já possui aparelho excretor, mas é por difusão pela pele. Já tem sistema nervoso. Aqui já estão a ver que é um pouco diferente do porífero que não tinha nada. E possui esqueleto, né?
Aqui, o sistema esquelético não é inexistente. Dizem que não possui. Viram, né? O corpo dele, né? Como é. Mas os corais já possuem. Então, vamos ver como é que é a reprodução. Pode ser sexuado ou assexuado. Também a semelhança dos poríferos pode ser por brotamento ou na sexuada pode ser por alternância de gerações. Ou seja, ele começa como um pólipo fixo e chega uma fase da vida que ele se desprende e vira uma forma natante, que é a medusa. Então, é isso que chamamos de alternância de gerações. Quais são as principais classes? São essas, mas não precisam decorar. O que precisam saber é aquilo que já vimos lá atrás. Tá bom? Alguma dúvida sobre os quinidários ou selenterados? Não há dúvida. Está claro. Ok. Agora estamos a evoluir até chegar nos cordados. Nos platemídeos vocês vão também notar alguma coisa que os outros não tinham lá atrás. Então, platemídeos são esses seres que vocês estão a ver aqui. Parece estranho que, mas vocês vão saber o que é cada uma dessas coisas. Vamos lá aos platemídeos. Então, platemídeos são esses seres. Geralmente, esses seres são parasitas. Já ouviram falar de tênia, né? São parasitas do aparelho digestivo e daí a importância de nós estudarmos eles, né? Não estudamos só por estudar, são parasitas. Vamos lá ver as características desse. Esses já são triblásticos. Significa que é triblástico, já tem três folhetos. Três folhetos. Celoma, eu esqueci de explicar o que é isso de celoma. Celoma o quê? Como se o ser fosse dentro, tivesse um conteúdo, né? Mas porque é um ser cilíndrico, blá blá blá. Mas porque é um ser cilíndrico. E aqui. Mas porque isso é um ser cilíndrico, né? Uma minhoca, ok? Então, aquele conteúdo interior, né? Que é amarelo. Então, esse conteúdo interior aqui é celoma que preenche, né? Aquilo chamamos de celoma. Vamos ter acelomados e celomados. Então, quando tem aquela coisa que preenche, é celoma, tá bom? Então, esses seres aqui não tem celoma, são acelomados. Simetria, só podemos dividir os dois em duas partes iguais, porque são bilaterais. Simetria bilateral. Geralmente são animais de corpo achatado ou segmentado. Segmentos o quê? Segmento é o corpo dividido em várias porções, não é? Quando digo esse ser é segmentado, mas porque isso? Segmentado é estar dividido ele estar dividido em várias porções, né? Então, essas pequenas porções vou chamar de segmentos. Então, o corpo deles, o corpo deles é achatado ou, se não for achatado, pode ser segmentado, aqui ao exemplo dessas tênis. Vamos ver como é que é a estrutura. Ok, vou destacar o que é importante aqui. Digestivo, o tubo digestivo é incompleto. Viram que começamos com o tubo digestivo com os quinidários, só que dos quinidários até agora é incompleto. A digestão pode ser intra e extracelular. Ser incompleto significa que só tem boca, não tem ânus. Sistema excretor, como é que ele excreta? Já não é por difusão, como os quinidários. Aqui a excreção ocorre por estruturas específicas, chamadas células flama. Por favor, excreção dos platelementos, células flama. Isso é avaliado. Fixem essas duas coisas, o resto aqui é história. Esses é mais ou menos a organização disso. Então, células flamas são essas estruturas aqui, né? Então, a excreção dele, né? Tipo xixi dele, vai acontecer através dessas células flama. Como é que esses seres se reproduzem? Tem reprodução sexuada e assexuada.
Na assexuada, ele já não é por brotamento como aqueles outros, aqui é por fragmentação, ou seja, fragmento, o corpo se divide e aquela porção que se divide gera um outro ser. Estão a perceber? Isso é fragmentação. Na reprodução sexuada, ocorre por fecundação interna. Ou seja, nesses seres podem ser monóicos, ou seja, um único ser masculino e feminino. Então a reprodução vai ocorrer dentro de si. E dentro de si ocorre aquela fecundação dentro do único ser, que é monóico, ocorre aquela fecundação. É monóico, desculpa, é um ser apenas com um gâmete, e os dioicos significa aqui ser masculino e feminino. Os monóicos são planárias e tênias, e os dioicos esquizotômos. Parecem nomes estranhos, vão perceber o que é essas coisas. Então, aqui não é muito importante, mas só para ter cultura geral. Os platemites são parasitas, né? Por exemplo, parasitas do intestino, né? Célula hepática. Então, são parasitas do boi, né? Ou do gado. Então, isso aqui entra, aloja-se ao nível do fígado e causa vários problemas, né? O fígado fica duro, com problemas. A tênia já é mais famosa. A tênia é mais famosa. O que acontece com a tênia? Vamos ver o ciclo de vida dela, né? Esta é a tênia. Ela tem um corpo segmentado e é parasita do homem, assim como do burro. Vamos entender o que acontece com a tênia. Geralmente, o que acontece é quando ingerimos carne de porco mal cozida, geralmente essas carnes que vendem clandestinamente nos mercados, nós não sabemos a origem. Daí é muito bom sempre comprar no supermercado ou num talho. Então, lá essas carnes dos mercados, não sabemos muito bem a origem. Aquela carne pode estar contaminada. Quando vamos fazer aquela carne, até pedimos mal passado, cuidado, mal cozido. O que acontece? Ao nível da carne do porco, o porco, quando está aí a pastar, sei lá, onde é criado, ele pode comer, come tudo o porco, e nesses comer tudo, pode comer fezes contaminadas por tênia. Quando come fezes contaminadas por tênia, essa tênia vai ao intestino dele e migra para o tecido muscular, ou seja, para a carne dele, e fica lá. O homem, ao comer a carne do porco mal cozinhada, ingere aquilo que são os ovos, que são os cistercercos, e vai comer, vai para o estômago. E no estômago do homem começa a desenvolver-se aqueles ovos que formam essa estrutura aqui, que é a tênia, né? O indivíduo, sintomatologia qual é? Ele come, nossa, é um tipo que pode acabar uma panela, nossa, ceia por nada, o tipo está sempre com fome. É por causa dessa tênia, está a dividir a comida com ele. Então, é essa tênia. Existem dois tipos de tênia, tênia solium e tênia saginata. Tênia solium é dos porcos e tênia saginata é dos bois, tá bom? É parasita da carne do boi. Então, muito cuidado, parem de comer mal passado. Temos outro que é o cistosoma, né? Mansoni. Esse já causa bilharziose nos miúdos, né? Quando vão lá brincar nos charcos lá, não sabem que lá tem um platelimito à espera dele. Então, o tipo começa aí já a fazer xixi com sangue, tá bom? Então, temos dois tipos de cistosoma, mas isso não é mais pela clínica, não é muito importante para vocês. Isso só para ver a importância de nós estudarmos platelmintes, ok? Alguma dúvida dos platelmintes? Ficou o essencial? Estou sozinho? Deu para Sim, entender? professor. Ok. Não, sim, deu para entender. Se surgir alguma dúvida, é só me dizer. Eu creio que vocês, depois de verem essa aula aqui, vão ter uma visão geral das perguntas que são avaliadas, ou recordar alguma coisa que no passado vocês viram. Vamos ver o quarto filo do reino animalia, que é o nematalmínio. Nesse filo encontram-se parasitas também, que são a lombriga, o fiúrio. Vamos ver o que causa uma dessas coisas. A lombriga já sabem, né? Parasita das crianças.
tem que tomar um desparasitante aí e acaba com essa praga. O fiúrio também, os miúdos às vezes, ou adultos mesmo, referem coceira lá na região anal. Eles coçam, coçam, coçam muito. E, geralmente é por causa do o fiúrio, né? Esse parasita aqui. Tá bom? Vamos ver como é que é a característica desses seres. Esses já são triblásticos, né? Tem três folhetos, é, tem simetria bilateral. Imagine o ser, né? Só podemos dividir em duas partes iguais. Tem simetria bilateral. Ah, quanto celoma que tem preenchimento? Aqui já estamos a começar a ver celoma, hein? Só que aqui são pseudocelomatos. Por favor, memorizar essas coisinhas que eu estou a pôr de características avaliam muito. Mas eu tenho um quadro resumo que já vos enviei, vocês vão ver isso na íntegra. Então, estes são pseudocelomatos. Ou seja, tem um celoma falso. Pseudo significa falso. Qual é a estrutura desses aqui? Ah, isso que eu vou frisar é, é o que é o mais importante. O sistema digestivo já completo. São os primeiros que começam a ter sistema digestivo completo. Possuem boca, tudo mais, até anos. Possuem digestão intra e extracelular, dentro e fora da célula. Como é que esses excretam? Os canais excretores desses aqui estão localizados ao longo do corpo, né? Eles não têm uma estrutura como tal de excreção. A reprodução, como é que é? São animais dioicos, significa que tem masculino e feminino, não é? E eles têm um dimorfismo sexual, significa que é capaz de identificar que esse é o masculino e esse é o feminino. Ok? Então aqui temos as lombrigas, são parasitas, o fioro, né? Geralmente causa muita coceira no ânus. Os miúdos adultos coçam muito aquela região, faz comichão. É por causa desse fioro aqui. Temos outro ser, os nemaltelmintes, que são a filária, né? Que causa aquilo que chamamos de elefantíase. Então, essa elefantíase fixa é importante. Isso que eu estou a frisar aqui é importante avaliar. O que acontece? O que causa essa elefantíase? Geralmente existe um mosquito que não é o anófeles. O anófeles é aquele que causa a malária. Mas existe outro tipo de mosquito que é o culex. Tem umas características, umas pintadinhas brancas. É muito comum esse mosquito aqui. É, cuidado com esse mosquito. Umas pintas esbranquiçadas, né? Ao nível do corpo. É raro, mas eles existem. Ah, realmente quando esse mosquito pica, injeta uma larva, né? Essa larva vai ao sistema linfático e vai desenvolver-se ao nível do sistema linfático, cresce e obstrui o sistema linfático. E nessa obstrução do sistema linfático, o sistema linfático tem a função de recolher os líquidos. Às vezes as mulheres referem aos homens, os pés estão inchados, o quê? Quem faz a recolha depois no fim do dia daquele líquido que inchou o teu pé é o sistema linfático. Então, como estará obstruído, o pé começa a fibrosar, começa a crescer, crescer, crescer e forma essa coisa aqui, parece pé de elefante. Então, é transmitido pelo mosquito Culex. Que entra uma larva chamada filária, que entra no corpo, e essa filária justamente é que vai ser um nematilmínio. Tá bom? Deu para perceber o essencial lá atrás? Alguma dúvida sobre os... Sim. Não, ok, perfeito. Vamos para o filanelida. Aqui já temos esses representantes que são a minhoca, vocês conhecem a minhoca. Temos os nereides e temos os sanguessugas, né? São esses, são uma espécie de larva, não é cobra isso, né? Ele quando coloca perto da tua pele, ele suga o sangue, suga, 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 suga. Muitas das vezes já foi usado no passado para hematomas, né? Que são acúmulos de sangue. Eles antigamente levavam esses sanguessugas, punham lá para diminuir aquele hematoma. Mas já hoje está fora de costume isso. Vamos ver como são as características desses anelídeos. São corpos vermes, né? Com corpo cilíndrico, né? Isso é uma minhoca. Tem folhetos.
Tá a ver? A partir de agora vamos ver coisas com três folhetos triplásticos, diferentes dos outros que eram pseudocelomáticos. Esses já começam a ser celomados. Podemos dividir o corpo em duas partes iguais, bilateral. Pode ser seres terrestres ou aquáticos. Quando dizemos que aquáticos podem ser marinhos ou não. Vamos ver a estrutura. Aqui já estamos a começar a falar do sistema respiratório. Possui uma respiração braquial para os seres marinhos e para os seres terrestres, que são as minhocas, tem respiração cutânea. Quando eu falo de respiração cutânea, volto a frisar, é através da pele, tá bom? Ele já possui um sistema circulatório, só que o sistema circulatório aqui não é aberto, é fechado. Quando digo o sistema circulatório é fechado, significa que o sangue circula dentro de estruturas que chamam-se vasos, tá bom? Vasos sanguíneos, artérias, vasos, tá bom? Artérias, veias. Então diz que o sistema é fechado. Quando é aberto, significa que o sistema circulatório circula o sangue, ou seja, o líquido, o sangue circula fora dos vasos, tá bom? Sistema aberto ou fechado. Então aqui é fechado. O sistema digestivo desses nossos amigos aqui, né, nesses nossos amigos aqui, desculpa, os anelídeos, o sistema digestivo é completo. E já não possui aquilo que o sistema de digestão intra e extra. Aqui digestão é extracelular. Como é que ocorre a excreção? Essa aqui avaliou muito. A excreção aqui é por órgãos especializados chamados de metanefrídeos. Metanefrídeos. Tá bom? A reprodução, eles são seres hermafroditas, significa que não tem masculino e feminino. Hermafrodita é o único ser com dois sexos, tá bom? As minhocas são assim, não existe minhoca homem, feminino e masculino. Minhoca tem dois sexos. Mas existem outros que são dioicos, tá bom? Então aqui mais ou menos a estrutura deles. Então aqui são os tais sistemas de excreção, que são os nefrídeos, né? Ok. Uma coisa que eu quero até destaquei é que nos sanguessugas, geralmente pergunto a que classe pertence os sanguessugas? Sabemos que sanguessugas pertencem aos anelídeos, mas a que classe eles estão? Eles estão na classe dos irudíneos. Isso é avaliado, tá bom? Vamos perguntar. Então aqui estão, saímos dos anelídeos. Estamos quase a terminar. Perceberam, anelídeos? Sim, doutor, está percebido. Muito bem. Vou dar uma aula de um jeito um pouco mais divertido. Então aqui já estamos quase a fechar. Temos os filos moluscas. Molusca porque dizem que possuem corpo mole, né? Daí que chamam filo molusca. Vamos encontrar os caracóis que vocês conhecem, a lula, o polvo, né? Lula é diferente de polvo, é a mesma coisa. Temos as ameijas, né? Vocês conhecem esses aqui. Então, esses aqui pertencem ao filo molusca. Qual é a característica dos moluscos? Corpo mole. Corpo mole, né? O corpo já, como são moles, é difícil simetria, aquela coisa de simetria bilateral, não. Então o corpo não é segmentado. Quando não tem simetria, dizemos que o corpo não é segmentado. É, outra coisa que é importante são aquáticos. Desculpa, aqui falhei, né? Estou a falhar. Corpo segmentado significa o que é segmentado? Já vimos que segmentos são pequenas porções em que o corpo é dividido, né? Assim, como as tênias, né? As tênias têm segmentos, mas esses aqui não possuem segmento. Simetria bilateral, essencialmente, são triblásticos e celomados. Triblásticos têm três folhetos e já tem celoma. A partir de agora em diante vamos ver celomas. Como é que é a estrutura? O sistema digestivo é completo, a digestão é extracelular e eles possuem o que chamamos de rádula. Rádula é o quê? Ao nível da boca, o alimento quando entra possui uma estrutura que parece um ralador, né? Isso chama-se rádula, tá bom? Respiração é cutânea, mas também pode ser por brânquias ou por pulmão.
tem essas três possibilidades. Possui um sistema circulatório aberto, mas uma parte dele possui um sistema circulatório fechado, mas essencialmente é aberto. A excreção é por nefrídeos. Viram que lá nos anelídeos eram metanefrídeos? Aqui nos molúsculos é nefrídeos. A reprodução é por fecundação, pode ser interna e cruzada. Cruzada significa a junção dos dois seres, masculino e feminino, estão cruzar. Então, ou pode ser interna, dentro do mesmo ser, tá bom? Então, aqui temos as diferentes classes. É importante, classe bivalva. Vamos encontrar as amejas, bivalva, porque tem como se fosse uma concha, duas válvulas, né? Pá, bivalve. Gastrópodes, caramujos, né? O caracóis. E os cefalópodes, polvos e lulas. Perceberam os moluscas? Sim, sim, sim. Está certo, está claro. Muito bem. Vamos ver os artrópodes. Artrópodes. Nos artrópodes vamos encontrar o quê? Os insetos, as aranhas, os crustáceos, tá bom? Crustáceos. Quando falamos de crustáceos, vamos perceber o que é isso aí. Caranguejo. Uma característica desses é porque possuem um exoesqueleto, né? É como se fosse um esqueleto externo. Daí quando você pisa uma barata, né? Que é um inseto, você sente aquele. É por causa daquele esqueleto externo que ele possui. Se for ver o caranguejo, que é um crustáceo, um camarão, tem aquela estrutura externa, né? Você aperta, faz um. Então, é um exoesqueleto. Uma das características chaves para lembrar é essa. Pisa a aranha, você sente aquele. Então, é por conta desse exoesqueleto. Então, vamos lá ver qual é a característica desses. Esses possuem corpo segmentado. O corpo segmentado significa o quê? Está dividido. Isso é avaliado, por isso que eu puxo aqui. Está dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá bom? 3 porções, não esquecerem. Apresenta exoesqueleto quitinoso, e já falei disso aí, né? Vamos lá ver como é que é a estrutura. Possui um sistema digestivo completo, agora é só chapa. Um sistema digestivo completo. Sistema circulatório aberto. Esses senhores não possuem sangue, nota bem. Possuem um líquido que chama-se de hemolinfa. Por exemplo, a barata você pisa, sai aquela coisa amarela, né? Aquilo chama-se hemolinfa. Então, esses têm hemolinfa, não sangue, diferente de nós. O sistema circulatório, essa hemolinfa circula fora dos vasos. Daí dizemos que é aberto o sistema circulatório. Como é que é a respiração? Preste atenção, vimos que temos o quê? Crustáceos, insetos, não é? Vimos que temos crustáceos, insetos e aranha. Esses três vão possuir uma respiração diferenciada. Está aqui. Os crustáceos, incluímos a lagosta, incluímos o quê? O caranguejo, possui uma respiração braquial, brânquias, tá bom? E lembra do peixe? O peixe, naquelas coisas ao lado ali, lacalacas, são brancas aquilo, né? Então, os crustáceos também, como são seres aquáticos, vão possuir respiração braquial. Os insetos e as aranhas vão possuir respiração traqueal. Traqueal, tá bom? E por fim, alguns aracnídeos, né? Não todos, vão possuir respiração pulmonar ou filotraqueal. Filotraqueal por quê? Porque é uma traqueal um pouco desenvolvida. Tá claro? Como é que esses fazem a sua excreção? É outra pergunta que é muito avaliada. Eles possuem estruturas de excreção. Esses três que eu referenciei. Os crustáceos vão excretar por glândulas verdes. Possuem algo que eles vão excretar por ele, aquela estrutura dele, chama-se glândulas verdes. Nos insetos e nos aracnídeos, túbulos de Malpighi, por favor. E nos aracnídeos,
é glândulas coxais. O resto aqui não importa. Ok, isso aqui porque é importante. Nos insetos, vão perguntar, o corpo deles está dividido em o quê? É cabeça, tórax, abdômen. Eles possuem o que nos insetos? Um par de antenas. Insetos em geral. Quando falamos de inseto, estou a falar de mosca, barata, tudo aquilo que é inseto. Tudo que é inseto tem que possuir isso aqui. Se não possui essas características, não é inseto. O inseto sempre tem antenas. E tem três pares de patas. Significa que no total tem seis patas. Se não sabiam, mosca tem seis patas, barata tem seis patas, tudo que é inseto tem seis patas. O quanto aos pares, são três pares de pata. O corpo está dividido em o quê? Tem uma cabeça, tem um tórax e tem um abdômen. O resto não interessa. Estão a ver aracnídeos, crustáceos aqui, né? Que esse é o desenvolvimento, né? É um desenvolvimento indireto, né? Temos larvas. Aquelas larvas, se viesse mexer quando a comida apodrece, é mosca aquilo, não é? A mosca geralmente deixa os seus ouvidos ali, a gente não vê, o vento sopra. Então vão sobrevivendo. Ok, esse é o penúltimo. Entenderam os insectos, a classe filoartrópoda? Deu para perceber? Deu, deu, né? Eu tinha perdido um pouco o sinal, mas sim, 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 tinha perdido um pouco o sinal, mas como já tinha, não tem problema. Podemos continuar. Tá bom, tá bom. Então, temos aqui os equinodermatos. Os equinodermatos, é, essencialmente o que eu quero que fixem é a estrela do mar. Equinodermos, né? Quanto à sua característica, quando falam de equinodermos, eu sempre penso na estrela do mar. Então, simetria aqui é pentaradial, porque posso dividir em uma, duas, três, quatro, cinco partes iguais. Por isso a simetria dele é penta, é o único que tem simetria pentaradial. Não bilateral, mas essencialmente é pentaradial. Mas fixa em bilateral para uma coisa que fiz atrapalhar no texto. Quanto a folhetos, são triblásticos, não é? Triblásticos, celamados, sem celoma e deuterostoma. Aqui, essencialmente, esses dois ah, não possuem corpo segmentado, ou seja, não possuem aquelas divisões. Eles possuem um endoesqueleto. O esqueleto dele é interno, tá bom? Não é exoesqueleto. Quem tem exoesqueleto são artrópodes. Esses têm endoesqueleto. Vamos ver quanto a estrutura dele. Digestão é completa e extracelular. A respiração, a circulação e excreção são realizadas por um sistema chamado sistema ambulacral, localizado aqui, tá bom? Fixar isso. Outra coisa que é importante são dioicos e masculino e feminino sem dimorfismo sexual. Significa que é difícil você pegar uma estrela do mar e dizer que essa é um macho, outra é fêmea, não é? A fecundação é fora e o desenvolvimento é indireto. Estão exemplos. Vamos encontrar aqui o pepino do mar, o rio do mar, bastante. Isso pica bastante. Mas o conteúdo lá é bastante nutritivo, é uma iguaria isto aqui. Temos a estrela do mar e o lírio do mar, mas essencialmente quero que fixem o ouriço ou a estrela do mar. Finalmente, o cordato. Cordato por quê? Por que cordato? Cordato vem de corda. São seres que já possuem um eixo de fixação que chama-se coluna vertebral. Daí cordato. Coluna vertebral, vem de coluna vertebral, cordato. Nós estamos inclusos nesses últimos. É o último por quê? Porque é o mais evoluído de todos aqueles. Fora perceber, vimos aqueles que eram acelomados, eram ablásticos, pseudocelomados. Então,
circulação aberta, digestão e sistema digestivo incompleto, porque não possuem ânus. Vimos que outros possuem um sistema digestivo completo, circulação, sistema circulatório fechado, aberto. Então aqui vamos ver as particularidades. Muita atenção. São seres triblásticos, significa que possuem 3 folhetos, endoderme, mesoderme e ectoderme. Falarem de cordados, pensem em nós. São celomados, celoma. Simetria bilateral, significa que pode dividir em 2 partes iguais. Tubo digestivo completo, tem boca, esôfago, faringe, intestinos e ânus. Possuem tubo nervoso, sistema nervoso. Possuem aquilo que chamamos de notocorda. Notocorda, o que é? Notocorda, eixo de longitudinal de sustentação do corpo, forma-se dorsalmente acima do tubo digestivo e abaixo do tubo neural. Durante o desenvolvimento embrionário, nós temos aquilo que é a coluna vertebral no embrião, até chegar na fase adulta. Mas no embrião, dentro da barriga da nossa mãe, ou em desenvolvimento, aquilo chama-se notocorda, tá bom? Que vai ficar, de fato, vai se transformar em medula espinal lá no futuro, né? Ou a coluna vertebral no adulto, tá bom? Temos tubo neural, que no adulto, ainda no embrião, no adulto, aquele tubo neural vai dar origem àquilo que é a medula espinal, que fica aqui nas nossas costas, né? A respiração é pulmonar. Então, isso é no embrião, ainda em desenvolvimento. Então, aquele aqui, tubo neural, que aqui vai ser a nossa coluna vertebral. Temos a notocorda. Então, isso nos cordados. Falar em tubo neural e notocorda é essencialmente nos cordados. Não metem água, por favor. Então, vamos ver as diferentes classes. Eu não pus isso para enfeitar ou encher slides, é porque é avaliado. Nos cordados, devem ver o peixe, tem aquela espinha, também é um cordado, porque possui um eixo de fixação, tem a coluna dele, vertebral, que é aquela espinha. Então, temos os peixes, a classe dos peixes, osteídeos. Isso aqui porque eles avaliam, reúne os peixes que possuem um esqueleto predominante ósseo, habitam no meio marinho, tá bom? Vamos encontrar sardinha, pescado. Vertebrados, subfilo de vertebrados. Então aqui vocês vão de ler, mas essencialmente possui coluna vertebral, um crânio, né, que contém um encéfalo. Esse crânio contém estruturas de órgãos sensoriais para a visão, audição e para o olfato. A nossa cabeça é rica em órgãos de sentidos, tá bom? Possui uma coluna vertebral, isso estamos a falar dos vertebrados, nós. Possui um sistema circulatório fechado, isso fechado porque o sangue circula dentro dos vasos. Esse mesmo sangue precisa ser oxigenado pelos processos da respiração. Possui um tubo digestivo completo, com boca e ânus, e órgãos anexos que vão auxiliar, portanto, nesse sistema digestivo. Possui uma fecundação interna, não externa, interna, onde o encontro dos gametas, óvulos, espermatozoide ocorre dentro, no caso, dentro do órgão da mulher. Por isso chamamos de fecundação interna. Então aqui, fixem isso. Vimos a classe dos peixes, né, lá atrás, né? Fixem isso. Condrocites são peixes cartilaginosos. Osteítes são peixes ósseos. Tá bom? E temos superclasses. Temos o filo, que é filo cordata, né? Mas dentro temos classe, que é uma categoria taxonômica bem menor em relação ao filo. Então, nos tetrápodes são seres com... Essencialmente vamos encontrar o quê? Anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Classe mamália. Classe anfíbia, reptília, aves e mamália. Esses que vamos ver agora para fechar, tá bom? Esses aqui são tetrápodes.
Por exemplo, nós temos os peixes, mãos, são tetra, né? Tetrápodes. Aqui estamos a ver, né? Condrocitos, temos a malta tubarão. São peixes com cartilagem, eles não têm ossos, tá bom? É cartilagem aqui. Cartilagem é como se fosse o osso do nariz, da orelha, aqueles ossos. Ok? Vamos ver os tetrápodes para fechar isso aqui. Com chave dos tetrápodes, vimos que tínhamos anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tá bom? Preste atenção, por favor, atenção. Os anfíbios, o que são anfíbios? São seres que estão dentro das tetrápodes, da classe tetrápoda, que também está dentro do filo cordata e também reino animalia. Na classe anfíbia, são anfíbios, são seres essencialmente do mar, do mar não, vivem na terra e na água. Se forem a ver a rã, ela vive tanto na terra e quando está no mar também. Vamos ter aqui as lagartixas, salamandras. Vamos lá ver as características dos anfíbios. Tem uma vida dupla, daí anf, dupla vida. Inicia na água doce e termina no terrestre. Tetrápodes porque possuem 4 patas. Qual é a característica dos anfíbios? Respiração através de brânquias, por conta de viver no mar, mas quando já estão na terra, adultos, possuem respiração pulmonar. Por exemplo, o sapo é um anfíbio. O rã, desculpa. Quando está na água, vem aquelas gerinos pretos a se mexerem, parece peixinho. Depois, numa fase de desenvolvimento, aquilo transforma-se em um ser terrestre, que é a rã propriamente dito. Lá vai respirar pelos pulmões. O sistema circulatório aqui é fechado, possui uma circulação incompleta. Tá bom? O sistema digestivo é completo. O estômago aqui é grande. O intestino termina por cloaca, não ânus, tá bom? Cloaca. O sistema excretor é renal, tem rins, mas tudo desemboca na cloaca. Tá bom? Ou seja, ele não vai urinar e nem vai defecar separadamente. Vai tirar tudo junto, né? É como a galinha, né? Tira tudo junto. Porque ela tem cloaca também. Tira tudo junto. Fezes e urina ao mesmo tempo. Então aquilo é cloaca. Os répteis. Répteis, vamos encontrar o quê? Crocodilos, tartarugas, cobras, lagarto. Répteis, acredita-se que os répteis passaram por uma evolução dos anfíbios, né? Só que foram conquistando aquilo que é ambiente seco e terrestre. Vamos ver as características deles. Digestivo completo, já tem boca, dentes, tá bom? Também possuem cloaca. O sistema excretor possui rins também por cloaca. É quase a mesma característica com os répteis, com os anfíbios. A circulação é dupla, fechada, incompleta. O coração deles tem 3 cavidades, assim como os anfíbios, o coração tem 3 cavidades. Só que aqui, a exceção dos répteis é que o crocodilo é o único que possui 4 cavidades, tá bom? São dioicos e dimorfismo sexual é capaz de evidenciarmos masculinos e femininos. São vivíparos põem ovos os répteis, tá bom? Então, a lagartixa, a cobra, todos esses crocodilos põem ovos, são répteis, tá bom? Os anfíbios já não põem ovos. Vamos ver as aves. Não tem muita coisa que eu quero que fixem aqui. Quero que fixem aqui. O sistema excretor é renal. Desembocam na cloaca. Não possuem bexiga, tá bom? Esse não possui bexiga. Como reservatório. Formam urina já sabe. As aves que são pato, galinha, toda hora estão a defecar. É como se fossem urinar, só que aquilo sai com fezes. O sistema digestivo é completo, mas como eles não possuem dentes, possuem aquele que é moela. Ou seja, quando as aves comem, como não tem dentes, aquele alimento é triturado nas moelas. Se forem abrir a moela lá dentro, tem pequenas pedras. Então essas pedras que estão dentro da moela
vão servir para triturar aquele alimento, aquele farelo que eles comem. A circulação aqui é completa, dupla. O coração já tem 4 cavidades. A partir dos répteis crocodilianos até os mamíferos, vamos ver o coração com 4 cavidades. Tá bom? Então aqui vocês vão ver um pouco como é que é isto aqui. Vamos fechar com ouro uma classe mamália. Aqui na classe mamália são seres que dão de mamar aquilo que são as suas crias, tá bom? Qual é a característica dos mamíferos? Dão de mamar as suas crias. Tem um corpo essencialmente coberto por pelos. Nós temos pelos. Então todos aqueles que possuem pelos, não estou a falar de penas, pelos, são mamíferos. Só o cabrito tem pelos. O porco tem pelos. O leão tem pelos. Enfim, uma infinidade de seres tem pelos. Então, esses são mamíferos. Não importa se são herbívoros ou o quê. Basta ter pelos, não é? E dar de mamar as suas crias. São mamíferos. O sistema digestivo é completo, termina por anos, não cloaca. Possui rins, ureteres, uma bexiga, onde armazena a urina e uretra. Descrita pelos pulmões. A circulação é fechada, dupla e completa. Tá bom? O coração é tetracavidade, tem 2 cavidades. São dioicos, significa ter masculino e feminino, a fecundação interna. Um cheirinho sobre a fisiologia. Isso vocês já sabem, nem vão ler. Nós possuímos boca, faringe, esôfago até o ânus e temos glândulas. E verem essas etapas aqui, tá bom? De digestão na boca, o que acontece, tá bom? Quais são as enzimas que estão lá, amilase e ptialina na boca. Ao nível do estômago temos pepsina, tá bom? Essencialmente é isso que eu quero que saibam. Qual é a etapa da digestão e o que vai possuir. No estômago que tem, na boca que enzima tem, no intestino delgado, o que acontece? Então vamos ler isso aqui. Aqui tem um resumo, né? Na boca temos a enzima que é ptialina. Na boca a mastigação, a saliva contém ptialina. O alimento passa por esôfago. E no estômago. No estômago o alimento é através de uma enzima, né? Tem participação das enzimas que é psinogênio. Aqui é saber o local e a enzima que está lá. Só isso, só. Fígado possui bilis. Essa bilis é emulsionar gorduras. O alimento está aqui, vai sofrer a ação dessas enzimas pepsinogênio, pepsina, ácido clorídrico, tá bom? E a ação da pepsina, o alimento transforma-se em quimo. Se for um alimento gorduroso, aqui vamos ver o fígado tem uma conexão com a primeira porção que é o duodeno. Se comemos o pão com manteiga ou um alimento gorduroso, o fígado, através da vesícula biliar, injeta a bile, que é para dissolver aquela gordura. O alimento vai, ao nível do pâncreas, ele injeta um suco pancreático. Como aqui no estômago o ambiente é muito ácido, para não queimar os intestinos, o pâncreas injeta o suco pancreático, que é uma coisa básica, né? Vai neutralizar aquele ácido e o alimento vai para o intestino delgado, onde acontece a quilificação, ou seja, o quimo que vem do estômago aqui, no intestino delgado, transforma-se em quilo. E no intestino grosso, apenas a absorção de água, as fezes saírem mais duras e a formação de fezes e armazena essas fezes no intestino grosso. E é tudo. Nos ruminantes, que são malta cabrito, que é saberem que eles têm 4 estômagos, né? E saberem o que acontece em cada porção do estômago, né? Tem 4 estômagos. Isso lerem, tá bom? É avaliado. Então é tudo sobre reino animalia. Deu para perceber?